A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui, trazendo para você mais uma porção da Palavra de Deus. E eu quero dar continuidade aí a esse estudo sobre os princípios de revelação na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre as funções da alma. Meu amado, a Palavra de Deus, ela nos mostra clara e inequivocamente que a alma humana ela é composta por três partes: mente, a vontade e a emoção. Então a alma ela é a sede da nossa personalidade, é o nosso eu. É por esse motivo que em muitos lugares a palavra de Deus chama o homem de alma. As principais características do homem estão na sua alma, tais como ideais, pensamentos, emoções e etc. O que será então que constitui a personalidade do homem? Então, o que constitui a personalidade do homem são as três faculdades que tem na alma, que é a mente, a vontade e a emoção. E eu quero falar sobre cada uma delas. Eu quero começar falando a respeito da função da mente. No livro de Provérbios, capítulo 2, verso 10, diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Depois nós temos também Provérbios 24, 14, que diz assim: então sabe que assim é a sabedoria, para que a tua alma, se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Esses dois versículos que eu acabei de ler, eles mostram que a alma, ela necessita de conhecimento. O conhecimento é uma função da nossa mente. Então, a nossa mente, ela é uma função da alma. Se você olhar para a palavra de Deus no livro de Salmos 139, verso 14, você vai ver assim: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Saber é uma função da mente e, portanto, também uma função da alma. A palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 3, verso 20, diz que a alma, ela pode se lembrar, e a lembrança é uma função da mente. Então nós podemos assim afirmar que a nossa mente é uma função da alma. Lamentações, capítulo 3, versículo 20, diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A mente, então, amado, é uma função muito importante da nossa alma. Se a nossa mente for obscurecida, nós nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade de Deus. A nossa mente, ela deve ser renovada todos os dias, para nós podermos entender qual é a vontade de Deus, que é revelada dentro do nosso espírito. Eu quero falar agora da segunda função da alma, que é a vontade. Então a vontade, ela é um instrumento para as nossas decisões e indisposições. Se nós queremos ou não queremos algo. Sem a vontade, o homem seria reduzido a um ser autômato. É a vontade do homem que resolve pecar ou servir a Deus. É na nossa alma que está o nosso poder de escolha. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, diz assim: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Buscar, então, é uma função da vontade, e a vontade está na alma. Nós lemos também em Jó, capítulo 6, versículo 7, diz assim: aquilo que minha alma recusara em tocar. Recusar aqui é uma função da vontade. Então, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Jó fala isso no livro de Jó, capítulo 7, versículo 17. Então, olha só, escolher também é uma função da vontade. A vontade, ela é uma função da nossa alma. Então é isso aí. E eu quero falar da terceira função da alma, que é a emoção. Então a emoção é uma parte muito importante da experiência humana. Ela se manifesta de muitas formas. Olha só como se manifesta a emoção: através do amor, do ódio,
da alegria, da tristeza, do pesar, da saudade, do desejo, tudo isso é tocado pelas nossas emoções. Então as emoções, elas dão cor à nossa vida. Todavia, nós jamais podemos nos deixar ser guiados pelas emoções. Por quê? Porque ela é uma parte da alma. Em 1 Samuel 18, verso 1, e alguns outros textos, como o Salmo 42, verso 1, percebemos que o amor é alguma coisa que surge em nossa alma, provando, portanto, que dentro da alma existe uma função como a emoção. A palavra do Senhor em 2 Samuel 5, versículo 8, ela expressa essa função da emoção como menosprezo, aborrecimento e desprezo. Então essas emoções, elas procedem da alma. Nós poderíamos citar ainda a alegria, como a emoção da alma, e ainda a angústia, também é uma função da alma. Então, pela palavra de Deus e pela experiência, nós concluímos, meu amado, que a alma, de fato, ela tem 3 funções. A primeira é a mente, a segunda é a vontade e a terceira é a emoção. Então nós aprendemos também que o espírito do homem também tem 3 funções, lembra disso? Que é a consciência, a comunhão e a intuição. Nós falamos isso, nós concluímos isso no vídeo da semana passada. Então eu quero falar um pouquinho com você a respeito da transformação da nossa alma. Nós não devemos pensar que a nossa alma ela é ruim. Não, o erro é nós caminharmos confiado na capacidade de pensar, de entender e de sentir. Se nós andamos pela alma, já não andamos por fé. E aí nós vamos estar, sabe aonde? Nós vamos estar no nível da carne. Os que andam segundo o padrão da alma são chamados pela palavra de Deus como carnais. Carnal não é exatamente aquela pessoa que anda na prática do pecado. Quem anda na prática do pecado, essa pessoa possivelmente nem tenha nascido de novo, porque aquele que é nascido de novo, a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 9, aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Então o carnal é aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus. Talvez seja o seu caso e o meu caso também, só que faz exercitando a alma, ou seja, a mente, a vontade e a emoção. Então ser carnal é andar segundo a alma, segundo o seu esforço próprio. Então nesse sentido, muitos de nós que somos cristãos, nós acabamos vivendo segundo o padrão da alma e tendemos a seguir aquela função da alma que é mais peculiar a nós. Então o que vai acontecer? Nós vamos ser carnais ou crentes almáticos que andam pela mente, ou outros vão andar pela emoção, outros pela empolgação. Um exemplo muito importante, tem pessoas mais emotivas e essas pessoas tendem a usar as emoções como critério de vida e como se fosse um critério de vida não comum, mas um critério de vida espiritual. Então elas sentem calafrios e fortes emoções, conseguem fazer a obra de Deus, mas se estas emoções se vão, o ânimo dela também se esvai. Já viu gente assim? Há outros, porém, meu amado, que recusam esta emotividade da alma e andam segundo o padrão da mente. Esses chegam mesmo a criticar os emotivos como sendo carnais. O que eles não percebem, na verdade, é que andar segundo a mente também é da alma. Esses irmãos tendem a ser extremamente críticos e naturais na obra de Deus. Geralmente não aceitam o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos seus padrões de mente. Há ainda um terceiro tipo de cristão da alma, almático, são aqueles que andam segundo a empolgação da vontade. Nós poderíamos chamar de crentes oba-oba, sempre estão empolgados para realizar alguma atividade, entretanto o fogo se apaga logo. Essas pessoas, esses irmãos, eles não possuem perseverança alguma. Por quê? Porque chegam mesmo a argumentar em nome de sua pretensa sinceridade. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar e nem ler a Bíblia, pois afinal Deus ele não quer sacrifício. Isso aí parece ser muito piedoso, viu, meu irmão? Mas tratam-se, sabe o quê? De
desculpas da carne para não servir a Deus. Se andamos segundo a alma, pode crer nisso, invariavelmente nós cairemos em um desses 3 pontos, e em todos eles. Agora, os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque é isso que a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8, versículo 8. Então não devemos pensar que a nossa alma é ruim, isso não é verdade. O erro é caminharmos confiado na sua capacidade de pensar, de entender e de sentir. Se andamos pela alma, já não andamos por fé. Existe algo, entretanto, meu amado, que nós devemos fazer com a alma. Sabe o que nós devemos fazer? Devemos com o Senhor, levar a nossa alma ao Senhor, para que ela seja transformada. Olha só, veja que o nosso espírito já foi recriado, já foi regenerado. Toda a obra de Deus em nosso espírito já foi completada. O nosso espírito, meu amado, é como uma lâmpada que se acendeu dentro de cada um de nós. Ela está acesa e nunca mais vai se apagar. O novo nascimento em nossas vidas, ele aconteceu em um instante só, mas a nossa alma agora ela deve ser transformada. E o processo de transformação da alma é algo que dura a vida inteira. Então, como a nossa alma, então, ela deve ser transformada, né? Ela deve ser transformada pela renovação da mente, meu amado. A nossa alma precisa ser transformada. Então, a mente é a primeira função da alma. Se nós mudarmos a mente, nós vamos estar mudando toda a nossa vida. A única maneira de mudarmos a nossa mente é conformando-a com a palavra de Deus. É o que diz na Bíblia, lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu colaboro com o Espírito Santo na minha própria transformação, na medida em que eu encho a minha vida com a palavra de Deus. Com relação ao nosso espírito, meu amado, nós devemos exercitá-lo constantemente para mantermos contato com Deus. E com relação à nossa alma, nós devemos transformá-la mediante a renovação da nossa mente com a palavra de Deus. Então, a segunda maneira de transformar a nossa alma é pelo contemplar ao Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, amados, a nossa alma também é mudada quando nós contemplamos o Senhor por meio da oração e da comunhão. Então, o meu espírito ele foi criado para conter a Deus, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. Então, cada um de nós temos um espírito, e o nosso espírito é como um recipiente feito para conter Deus, mas a nossa alma é como um espelho criado para refletir a imagem de Deus. Então, com relação ao nosso espírito, nós devemos exercitá-lo, e de uma forma constante, para andarmos conectados com Deus. Já em relação à nossa alma, nós devemos transformá-la mediante a renovação da nossa mente com a palavra de Deus e pelo contemplar ao Senhor pelo Espírito. Aleluia! Querido Deus, nós louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias nesse momento. Meu Deus, que possamos compreender cada dia mais a tua palavra e a tua vontade e as tuas verdades. Senhor, revela-se a cada um desses corações que tem me ouvido, Senhor, e que eles possam andar não segundo a alma, mas que possam andar segundo o Espírito. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meu amado, eu te agradeço pela tua audiência. Você que tem recebido esse vídeo, se você quiser, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ou me chamar também para ser seu amigo no Facebook, para estar ouvindo essas palavras que a cada semana nós estamos fazendo. É um estudo sobre o princípio de revelação da palavra. Então nós temos nosso canal, você pode clicar nele para se inscrever, e clicar no sininho também para você receber as notificações de quando nós tivermos novo vídeo no YouTube. Para esse canal crescer, para que essa mensagem chegue a outras pessoas, precisa da tua colaboração, da tua atenção.
Nós não estamos aqui fazendo nada para promoção pessoal, porque nós não precisamos disso, mas nós estamos aqui para ensinar as verdades da palavra de Deus para a sua vida. Se você precisa aprender mais de Deus, você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra certa. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, que nós vamos continuar falando sobre as funções do corpo. Amém.